Organizadores da Copa em Manaus vêm à Assembleia debater as estratégias que serão adotadas no Mundial. TCE entrega na Assembleia relatório anual com a prestação de contas do órgão. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: Chico Preto apoia a greve dos servidores da SUFRAMA que recusaram uma proposta do governo federal. E ainda, a audiência pública em Rio Preto da Eva trata dos prejuízos à agricultura familiar por conta da falta de estrutura dos ramais. Começa agora o programa Bom Dia, hoje quarta-feira, dia 26 de março de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas reuniu os principais órgãos estaduais e municipais que trabalham na organização da Copa do Mundo de 2014 em Manaus. Na ocasião, foi discutido o planejamento das atividades e logística dos jogos a serem realizados na capital. A autoria foi do presidente da Casa, deputado Josué Neto. O objetivo foi apresentar à população ações de mobilidade, transporte, saúde, segurança e comunicação que serão desenvolvidas por órgãos públicos e entidades privadas durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Os parlamentares estaduais, no exercício da fiscalização das ações do Executivo, também tiveram a oportunidade de questionar e dar sugestões sobre a condução da organização de Manaus para receber um dos maiores eventos esportivos do mundo. Para a audiência pública foram convidadas 51 instituições, sendo 23 do governo do estado, 10 da Prefeitura de Manaus, 5 do governo federal, 3 prefeituras da região metropolitana de Manaus e 10 entidades da iniciativa privada. O coordenador da unidade gestora da Copa, Miguel Capobiango, traçou um panorama sobre o funcionamento da Arena da Amazônia e restrições ao entorno do estádio da Copa. Na opinião do coordenador, a organização precisa ser impecável para que as oportunidades que nascem do evento sejam bem aproveitadas. O evento Copa do Mundo é um evento que abre uma janela de oportunidades para a cidade, tanto em termos de visibilidade como atração de pessoas que virão fazer turismo na região. A Amazônia, de uma forma geral, ela exerce um fascínio muito grande no mundo inteiro, especialmente na Europa, que não tem uma conexão regular aérea ainda, terá a partir agora de junho, a partir da Copa do Mundo. E a nossa importância de participar desse momento e aproveitando todas as oportunidades de visibilidade que a Copa pode nos oferecer, é exatamente potencializar essas oportunidades que se abrirão para a cidade, tanto em termos de turismo como em novos negócios. Já o secretário de Planejamento do Estado destacou as oportunidades que o Amazonas oferece para turistas e investidores. Nós temos nas nossas questões culturais, nós temos a culinária que a gente pode mostrar, nós temos também a possibilidade de alavancar os nossos negócios, porque nós também estaremos mostrando a Zona Franca, nós teremos a oportunidade de estar mostrando as nossas indústrias. Quer dizer, há uma série de coisas, séries de eventos acontecendo e que acontecerão após o evento Copa. Quer dizer, como legado da Copa, nós teremos uma série de atividades que já estão sendo agendadas com as embaixadas dos países que irão jogar aqui e inclusive dos que não irão jogar, como por exemplo a Alemanha, o Canadá, outros países que inclusive aproveitando o fator Copa do Mundo para que a gente possa transformar isso, né, num legado de negócios, na grande experiência que vai ser viver num evento de grande complexidade e colocar também o Amazonas na rota dos grandes eventos internacionais que depois da Copa com certeza virão outros. Da alçada municipal, o presidente da Manaus Cult falou sobre as ações da prefeitura para renovar o urbanismo das principais vias da cidade como forma de tornar Manaus mais cidadã, tanto para quem mora aqui quanto para quem vem de fora. O recapeamento, a parte das calçadas, a sinalização turística, a sinalização de trânsito, a iluminação pública são pontos importantes. E até dia 30 de maio, teremos concluído toda a parte de pavimentação, bem como as calçadas também já estarão prontas nesse perímetro. Um outro ponto muito importante foi a recuperação dos cartões postais da cidade.
inauguramos no aniversário da cidade de Manaus o Mercado Adolfo Lisboa. De presente de Natal para a cidade, a segunda etapa da Ponta Negra. E no ano de 2014, todas as ações se voltaram para a revitalização do centro da cidade. Para o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, a realização da Copa é a oportunidade para fazer com que o Estado efetive o potencial turístico e desenvolva uma alternativa econômica viável ao polo industrial de Manaus. Com a exposição de Manaus na mídia internacional, para mais de 2 bilhões de pessoas que assistem aos Jogos da Copa do Mundo, com certeza haverá consequências econômicas altamente positivas para os setores como o esporte e o turismo. A qualidade do nosso complexo esportivo, aliada ao imenso potencial de belezas naturais do nosso estado, podem transformar Manaus numa estação intermediária para esses eventos. Vamos aguardar os Jogos da Copa do Mundo e viver com a alegria e a esperança esse momento único para a nossa cidade e o nosso estado. A Assembleia Legislativa disponibilizou à UGP Copa toda a estrutura necessária para atendimento ao evento. Além disso, as 750 vagas de estacionamento do Parlamento estarão cedidas para atendimento principalmente a pessoas com deficiência, idosos e obesos. Dessa forma, a Casa contribui com a programação de mobilidade urbana do entorno da Arena da Amazônia. O presidente do Tribunal de Contas do Estado entregou na Assembleia, na manhã de ontem, terça-feira, o relatório anual com a prestação de contas do órgão. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Josué Filho, entregou a prestação de contas do órgão referente ao ano de 2013. O presidente do TCE explicou os motivos para ter efetuado a entrega pessoalmente na sede da ALEAN. Eu quis foi dar uma distinção a mim mesmo, na condição de ex-parlamentar e ex-presidente, de me quedar diante da Assembleia como presidente do tribunal, mesmo meu filho presidindo o parlamento. Acho que mandar pelo protocolo não teria o mesmo simbolismo, não é? Então o tribunal entrega à Assembleia uma semana antes todas as suas receitas e despesas e relatório do ano fiscal de 2013. Dia 26, será a vez do Ministério Público do Estado a apresentar o relatório anual de atividades. O prazo final para os órgãos é até o dia 31 de março. O deputado Marco Antônio Chico Preto manifestou na tribuna da Assembleia Legislativa apoio à greve dos servidores da SUFRAMA, que recusaram uma proposta do governo federal. Os trabalhos no órgão já estão paralisados há 34 dias. Desde o dia 18 de fevereiro, os servidores da SUFRAMA iniciaram um movimento grevista, reivindicando melhorias no plano de cargos, carreiras e salários da categoria. Após mais de um mês de paralisação, o governo federal propôs ao movimento a criação de um grupo de trabalho que teria 210 dias para estudar uma proposta de melhoria na carreira dos servidores. Porém, o movimento recusou a proposta, por não apresentar nenhuma solução concreta para as reivindicações da categoria. O deputado Marco Antônio Chico Preto, que já realizou na Assembleia Legislativa uma audiência pública que discutiu o assunto, segue se manifestando em apoio a estes trabalhadores. Para que você tenha uma noção, um auxiliar de serviços gerais do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas ganha a mesma coisa que um técnico de nível superior da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então tem alguma coisa errada nessa relação do governo federal com pessoas que ocupam os mesmos cargos ou até cargos com uma responsabilidade maior, que é exatamente esse caso flagrante. Então a greve ela tem uma motivação justa, mas também é justo que o governo federal e a classe política no Amazonas se movimente não só para prorrogar a Zona Franca, que é algo fundamental para a economia, mas que nós tenhamos preocupações e um olhar de lupa para essa questão. O parlamentar questiona a pouca atenção dada pelo governo federal à instituição. Segundo Chico Preto, um órgão responsável por administrar um modelo econômico de sucesso não pode conviver com a falta de investimentos.
Com a atual greve da Suframa, 40 mil toneladas de produtos encontram-se retidos pela falta de vistoria. O segmento da indústria calcula que os prejuízos chegam a 300 milhões de reais por dia. O deputado Wilson Lisboa critica a apreensão de carne de jacaré no Rio Solimões. O parlamentar defende o desenvolvimento de um novo modelo econômico para o Estado, onde os recursos naturais do Amazonas possam gerar renda para o interior. A partir de uma notícia divulgada em um portal de notícias sobre a apreensão de 7 toneladas de carne de jacaré no Rio Solimões, o deputado pelo PCdoB, Wilson Lisboa, se pronunciou na tribuna da Assembleia Legislativa. Nós não podemos apreender carne de jacaré, porque esse movimento de pesca ilegal representa o quê? Não é a falência do Estado do Amazonas, porque está apreendendo 7 toneladas de jacaré, não. Representa menos dinheiro para aqueles que realmente poderiam ser beneficiados desde que esse Estado tivesse política pública para se manejar o jacaré. De acordo com o parlamentar, apesar do cumprimento da lei, ações como essas não trazem contribuições para a economia. O parlamentar defende a criação de um novo modelo econômico como alternativa além da Zona Franca de Manaus. A floresta bem utilizada, ela rende 1 bilhão de vezes mais recursos do que a Zona Franca de Manaus. Mas, infelizmente, nós só temos olhos para as fábricas de computadores, de televisão. Quando que nós vamos fazer o nosso caboclinho lá, utilizar a floresta racional e ganhar dinheiro com a marca mais conhecida do mundo? Mais conhecida do que a própria Coca-Cola, é a Amazônia. Mas o amazônida não tem direito de usufruí-la, porque tudo é proibido, inclusive matar jacaré para o sustento da sua família. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado, com poucas nuvens e chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 26 graus. Para o município de Coari, a previsão é de céu encoberto a nublado com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 28. Em Silves, a previsão é de céu nublado. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 26 graus. E veja a seguir, deputado Sidney Leite solicita ao governo do Amazonas a concessão de vale alimentação aos trabalhadores da educação da rede estadual de ensino. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes,
análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E na manhã de ontem, terça-feira, o deputado Sidney Leite encaminhou ao governo do estado requerimento solicitando a concessão de vale-alimentação aos trabalhadores da educação da rede estadual de ensino. Uma cópia do documento também foi entregue ao presidente do sindicato da categoria. O requerimento de autoria do presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, entregue ao governador do estado, Omar Aziz, foi encaminhado por meio da mesa diretora da Casa. O documento solicita o pagamento de vale-alimentação no valor de R$ 220 mensais aos trabalhadores da rede estadual de ensino, aproximadamente 30 mil pessoas. Uma cópia do documento também foi entregue ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, STEAM, Marcos Libório. O presidente lembrou que o benefício é uma reivindicação antiga da categoria. Isso é uma luta antiga dos trabalhadores de educação que não começou hoje, né, e que nós conseguimos avançar nessa pauta. Nós sabemos que existem outras pautas que precisam ser discutidas, que nós precisamos avançar, mas essa era uma das pautas que nós já vínhamos discutindo desde o ano passado, levando esse benefício a todos os trabalhadores e trabalhadoras de educação do estado do Amazonas. O sindicato hoje tem 34 anos de luta e de história e que nós conseguimos alcançar, né, os frutos dessas lutas, e que agora está se concretizando através de mais uma vantagem, de mais um benefício para a nossa categoria. O deputado Sidney Leite destacou a valorização da categoria, como a revisão do plano de cargos, carreira e remuneração. Segundo o parlamentar, o requerimento foi bem recebido pelo governo. Nós conversamos com a SEDUC, a proposta foi muito bem recebida. A informação que eu tive na SEDUC é que há condições orçamentárias, né? Agora, uma coisa é o orçamento, outra coisa é o financeiro, mas nós entendemos que é possível nós viabilizarmos ainda esse ano o Vale Alimentação para todos os trabalhadores da educação. Dos 30 mil trabalhadores da rede estadual de educação, 21 mil atuam em Manaus. As péssimas condições dos ramais em Rio Preto da Eva trazem várias consequências aos moradores das comunidades rurais da cidade, que sofrem com a falta de infraestrutura e incentivo à agricultura familiar. Para debater esse problema e a regularização fundiária, foi realizada a primeira audiência pública voltada para a zona rural no município de Rio Preto da Eva. Morar na zona rural é desfrutar de tranquilidade e uma vida simples em harmonia com a natureza. Porém, por causa da falta de infraestrutura para muitos moradores, isso tem se tornado um pesadelo. Comunitários da Zona Franca 6, no município de Rio Preto da Eva, estão ilhados por causa das condições das vias e com a chegada das chuvas, toda essa situação se agrava. De acordo com o produtor rural Sebastião Siqueira, da Zona Franca 6, as zonas foram abertas pela SUFRAMA para o desenvolvimento comercial rural e abastecimento aos municípios. Em Rio Preto da Eva, faz parte do Distrito Rural da Zona Franca de Manaus e, portanto, deveria receber incentivos em infraestrutura para melhor funcionamento, o que, segundo ele, nunca foi dado. Nós pleiteamos
reunião é que se leve às autoridades as nossas necessidades prementes, que são o reparo, né, das vias de trafegabilidade e as condições necessárias para que as famílias rurais permaneçam no campo produzindo alimentos. Para tentar solucionar o problema de infraestrutura na cidade, os deputados Chico Preto e Tony Medeiros realizaram uma audiência pública com a presença de autoridades de vários órgãos estadual, municipal e federal, juntamente com os agricultores. Para o deputado Luiz Castro, já são 35 anos de omissão da Superintendência da Zona Franca de Manaus em relação ao setor primário. De acordo com o parlamentar, o momento é de resgatar a dívida histórica da SUFRAMA quanto aos distritos rurais do estado. Está mais do que na hora de começar a resgatar essa dívida histórica. E nós vamos fazer isso com o Ministério Público Federal, com pressões diretas e constrangendo, inclusive, o governo federal a cumprir o seu dever. O deputado Tony Medeiros disse que o povo foi abandonado à própria sorte, em um clima desfavorável, com chuvas sem conseguir escoar a produção e tendo os filhos fora da escola, porque os ônibus não conseguem trafegar pela via. O parlamentar disse ainda que é preciso fazer os direitos constitucionais chegar ao setor primário, especialmente nas vias das zonas francas. É por isso que nós estamos hoje aqui, no Rio Preto da Eva, tratando dessas questões nessa audiência pública que nós fazemos com os produtores rurais em busca de soluções. Para o deputado Chico Preto, o município de Rio Preto da Eva precisa de um plano estratégico. Falta para o Rio Preto da Eva um projeto estratégico de médio e longo prazo para que o Rio Preto se torne, para Manaus, um grande celeiro produtor de alimento. A realidade é que em Manaus muitas pessoas ainda compram peixe que vem de Roraima e de Rondônia. E o Rio Preto, assim como outros municípios, tem plenas condições de ser aquele celeiro produtor não só de peixe, mas de outros alimentos que venham a ser consumidos na cidade de Manaus. E o excedente venha a ser consumido Brasil afora. Para isso, nós precisamos ter um projeto. O prefeito do município, Luiz Ricardo de Moura Chagas, sabe da situação que se encontra as vias na cidade e elogiou a iniciativa dos parlamentares em ouvir os problemas dos agricultores e levar ao conhecimento dos órgãos competentes. Quero parabenizar até uma iniciativa dessa da Assembleia Legislativa, né, através dos deputados que hoje estão aqui, por esse incentivo de a gente reunir os produtores junto com o poder público municipal. Desde quando nós começamos a nossa administração, a gente que já estou aqui nesse município há mais de 20 anos, a gente conhece a problemática, né? E eu digo sempre que o maior problema se chama acesso, ramal, né? O dia que nós melhorarmos esse acesso, nós podemos melhorar também a questão de transporte, de escoamento de produção, de saúde, de educação. E no último fim de semana, o deputado José Ricardo visitou os municípios de Japurá, Maraã e Uarini. O parlamentar constatou deficiências em escolas estaduais e hospitais públicos e usou a tribuna na manhã de ontem para expor a situação. Nos 3 municípios visitados, o deputado pelo PT, José Ricardo, verificou como estão os serviços de educação e saúde, de responsabilidade do governo do estado. Nas cidades de Japurá, Maraã e Uarini, o deputado verificou a situação de escolas estaduais. Segundo o parlamentar, foi constatado falhas na infraestrutura dos prédios, nas ligações hidráulicas e falta de trabalhadores, como professores e merendeiras. Ainda de acordo com José Ricardo, a estrutura física dos hospitais é precária. Encontrei hospitais, que é o caso de Japurá, o hospital está sendo construído há 20 anos. E o hospital atual é uma estrutura de madeira precária, velha, sem condições, equipamentos defasados. A gente vê, por exemplo, no município de Maraã e também o Uarini, a falta de funcionários. Aliás, todos os hospitais, poucos funcionários, equipamentos sucateados, precisando de fazer reformas e precisando de concurso público, né, para poder suprir nas várias áreas do atendimento. E na área da educação é muito semelhante porque você tem muitas escolas que precisariam fazer reformas. Teria que reformar tudo, desde o telhado, a parte elétrica, etc. E a parte funcional, em termos de funcionários. Também precisa ter concurso público.
Para tentar solucionar os problemas, o parlamentar enviou o relatório para as secretarias estaduais de Educação e Saúde, informando as falhas encontradas. Além disso, o deputado vai fazer a denúncia também no Ministério Público do Estado. Baseando-se em informações do site de transparência do Governo do Estado, o deputado Marcelo Ramos, do PSB, voltou a afirmar em plenário que as contas do Poder Executivo estão desequilibradas. O parlamentar pediu uma posição firme do Executivo para resolver a questão e não prejudicar as ações do próximo governador do Estado. Ao fazer um levantamento dos gastos do Executivo, o deputado Marcelo Ramos disse ter constatado que desde 2009 o Poder Executivo tem acumulado déficit na execução orçamentária. Segundo o levantamento baseado no site de transparência do Governo do Estado, o parlamentar informou que em 2010, o Estado empenhou 9,39 bilhões de reais e pagou 8,64 bilhões. Em 2011, o governo empenhou 9,70 bilhões e pagou 9 bilhões. Em 2012, Ramos disse que o governo empenhou 11,10 bilhões e pagou 10,30 bilhões de reais. Em 2013, o fechamento das contas públicas voltou a se desequilibrar, resultando no empenho de 983 milhões de reais. O parlamentar cobrou em plenário transparência e controle social na elaboração e execução orçamentária. O Estado gasta mais do que arrecada. Ano passado, o ICMS arrecadou 1 bilhão a mais do que previsto. E eles ainda conseguiram gastar 1 bilhão a mais do que o arrecadado. Então, há um absoluto descontrole das contas públicas, muito cargo comissionado, muita compra superfaturada, muito desvio de prioridade na execução do que é necessário pelo governo do Estado, e o povo paga essa conta. Ou porque as obras são paralisadas, e se você quiser comprovar isso, só ir lá, na AM70, na duplicação que está parada, na UEA que está parada, todas as grandes obras do Estado estão paradas por um motivo simples. O Estado gasta mais do que arrecada e agora não tem dinheiro para pagar fornecedores. Em a parte, os deputados estaduais Washington Regis e Marco Antônio Chico Preto também se pronunciaram sobre o assunto. Regis acredita que o governador Omar Aziz vai prestar esclarecimentos às justificativas devidas. Já Chico Preto reiterou que o portal da transparência do Executivo possui informações divergentes. O orçamento do Estado passa pelo crivo da Assembleia Legislativa do Amazonas, que também vota o plano plurianual com metas de governo. Após realizar visita a municípios localizados na calha do Rio Purus, o deputado Adjuto Afonso levou ao plenário da Assembleia Legislativa um relato das dificuldades enfrentadas por causa da atual enchente. O parlamentar propõe a criação de um auxílio financeiro para as famílias afetadas. Durante o pronunciamento realizado na Leã, o deputado Adjuto Afonso mostrou aos parlamentares os problemas decorrentes da cheia do rio Purus. Adjuto esteve nos municípios de Lábrea, Boca do Acre e Pauini, onde encontrou uma situação de calamidade. Para minimizar o sofrimento da população, o parlamentar irá fazer um requerimento ao governo do Estado para que o Executivo ofereça auxílio financeiro às famílias afetadas. O objetivo é fazer com que a economia dos municípios volte a se aquecer e que os moradores possam reconstruir o que perderam. O governo do Estado tem estendido a sua mão através da Defesa Civil, com cestas básicas, com medicamento, kits de medicamento e até com recursos. Mas eu hoje fiz um requerimento pedindo ao governo do Estado que também crie aquele auxílio Bolsa Enchente, que é um cartão que o governo concedeu há 2 a 3 anos atrás, e é um valor que vai direto para a mão desse fragelado, digamos assim, e que ele possa hoje comprar os seus mantimentos. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, apoiou o pronunciamento. José Ricardo defende um aumento de investimentos para que a Defesa Civil possa ampliar as ações realizadas. A Defesa Civil não tem veículos aquáticos, que seriam lanchas, não tem helicóptero, não tem um avião, precisa ter essa estrutura. O Amazonas é um estado muito grande, tem as distâncias, tem essa questão dos rios. E como é que a Defesa Civil vai trabalhar se não tem recurso? Então, eu tenho uma PEC, uma proposta que na Constituição tenha a definição de um percentual no orçamento do Estado destinado às ações de prevenção de catástrofes e fortalecimento da Defesa Civil. E o programa Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência.
Para conferir a reprise deste programa, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima quarta-feira para você e eu aguardo você amanhã, aqui no mesmo horário. Tchau, tchau.